preocupação de manejo ecológico foi uma busca de como recuperar pastagens em áreas de relevo inclinado, né? Essa é a grande dificuldade da nossa região, é justamente mexer em área inclinada. E eu buscando essa saída encontrei esse curso que o IP promoveu, que é um sistema de manejo Voisin adaptado e que você não precisa mexer no solo propriamente dito com equipamentos, né? O processo Voisin é você piquetear o seu pasto antigo em vários piquetes para que os animais consumam toda essa área em pouco espaço de tempo e com isso vão adubando com esterco e urina que vai devolvendo ao solo esses nutrientes e ao mesmo tempo eles passam rápido e não há muito pisoteamento, essas coisas. E a outra grande sacada do negócio é a altura de entrada e saída dos animais, a altura de saída do capim, que os animais têm que respeitar, né? Portanto, assim, você deixa o capim sai com 15 centímetros, no caso da braquiária, e pode voltar com 25 centímetros. Isso permite ter sempre um certo colchão para amortecimento da água de chuva, né? Que é um dos princípios básicos também desse sistema, né? Permitir que a água infiltre no solo sem ter aquele impacto direto num solo descoberto. Então isso foi uma saída para nós aqui, recuperar a pastagem sem ter que se utilizar de equipamentos mecânicos, que no caso de relevo inclinado é impossível, né? Ecologicamente não é bom. Uma das técnicas que permite um custo bem reduzido a utilização de cerca elétrica com equipamentos fabricados na própria propriedade. E isso foi ensinado pelo curso que o IP fez aqui na região. Isso muda muito a possibilidade do pequeno produtor, poder executar essa mudança. E aí ele realiza os piquetes, que uma média mínima aconselhada é de uns 40, para que quando o gado passe pelo primeiro e volte para esse primeiro, já se passaram pelo menos 40 dias que o pasto já estaria bom de novo. O gado fica mais manso, o gado tem que ser treinado para fazer isso, mas é rápido. No caso aqui, por exemplo, assim, um ciclo, né? Chega a uma idade, a vaca vai. Essa aqui passou para outro grupo, ela atingiu outra idade e entram os novos. Mas a primeira vez, você toca o gado até o primeiro piquete, depois toca ele de volta à área de recreio, faz isso tipo 2 dias. No terceiro dia ele já aprendeu. Ele já sabe que para comer ele vai ter que pegar aquela estradinha e sair andando, até achar uma cerca aberta, uma porteira aberta para entrar. Depois sai um que já aprendeu, entra um que não aprendeu, ele entra no grupo e aprende com o grupo aí, não precisa mais ensinar. Sempre que você tiver algum que já sabe, ele puxa os outros. Outra coisa também interessante é que eu senti um controle de carrapato melhor, assim, uma infestação menor, em que a gente de repente gasta menos com o produto, com maiorias tóxicos, né? E maneja menos o gado. Então tudo isso é ganho, né? Para a natureza e para o proprietário. E aí também tem a carga de unidade animal por hectare, né? Que é uma coisa que parece assim, estamos fazendo aferições ainda, mas dá para sentir que o pasto acaba aguentando mais unidades pela mesma área que a pessoa tem. Então, em termos econômicos também é super desejável, né? E fora que também é um
pouco silvio-pastoril, a pessoa pode plantar bastante árvore nos corredores, seja para madeira, seja para fruta, que vai sombrear para o gado, dá conforto e aumenta a fauna biológica, os microbiológicos, tudo é um conforto para o gado que ajuda no sistema como um todo, não é só um pasto de capim. Então ele pode ter outras fontes de receita, né? Produtores rurais, crianças, jovens, professores e toda a comunidade são agentes de conservação da água. O projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP com patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal, reforça a importância dos diferentes atores sociais. Toda ação conta e pode fazer a diferença. Inscreva-se no canal do IP, confira todos os vídeos e aulas. Aproveite e seja um desses agentes de conservação você também.